62. Riley capítulo 367. Autor: Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Petrov saiu da cabine e ficou surpreso por não ser recebido com o cheiro de madeira podre. Havia uma ponte recém-construída ao lado do navio, e o porto tinha dobrado de tamanho. Assim que Petrov pisou na ponte, ele percebeu que ela não estalava como antes, o que significa que as tábuas haviam sido assentadas com firmeza e que o material era de excelente qualidade. Depois de deixar o porto, alguns guardas uniformizados imediatamente se aproximaram. O líder do grupo deu uma olhada no brasão da família pendurado no mastro do Coração de Leão e perguntou: "O senhor é Ciro da família Madre Silva?" "Sim." Petrov assentiu, sentindo-se muito importante. "Eu sou Petrovo e vim aqui a convite de Sua Alteza. O Lorde Machado de Ferro já nos contou sobre você. Por favor, venha comigo." O guarda acenou com a mão. "Iremos caminhando." Petrov ficou chocado. "Sim. Todos os estábulos foram demolidos." O guarda sorriu desculpando-se e continuou: "Não se preocupe, as estradas da cidade estão em ótimo estado." Petrov logo entendeu o que o guarda queria dizer com ótimo estado. A estrada era lisa e larga, e toda a neve fora limpa de modo que quase não havia poças d'água. Parecia ser pavimentada com pequenas pedras negras com pequenos espaços entre elas e brilhava como se estivesse molhada. Além disso, o que mais surpreendeu Petrov foi que essa não era a única estrada construída com esse material. Havia uma interseção a cada 100 passos. As estradas eram tão retas e simétricas que pareciam ter sido desenhadas em um papel. Durante a caminhada de meia hora, ele não se deparou com nenhuma poça de lama. Petrov ficou surpreso ao descobrir que essa vila parecia completamente diferente daquela em suas memórias. "Sir, isso é mesmo. Vila fronteiriça." Seth olhou atônito para a paisagem ao seu redor. Não era apenas uma área de vida temporária para os mineiros. Costumava ser assim. O guarda respondeu, sorrindo: "Mas desde que Sua Alteza chegou, tudo está mudando. Essas estradas, por exemplo, foram construídas 6 meses atrás. Naquela época, havia milhares de pessoas trabalhando todos os dias para que pudéssemos construir praticamente uma nova estrada a cada mês." Petrov notou que a voz do guarda tinha um quê de orgulho, como se ele sentisse orgulho de ser um cidadão de vila fronteiriça. "Mas tudo isso é inacreditável", Petrov pensou enquanto observava a vila. Em ambos os lados das estradas havia fileiras ordenadas de árvores viçosas. Petrov imaginou que essa disposição das árvores era para formar, com as suas copas, uma proteção natural contra o sol escaldante do verão. Logo depois havia casas. Petrov pensou que veria aquelas casas baratas feitas de madeira ou até mesmo casas de barro, mas foi surpreendido novamente. Por todos os lados, ele testemunhava uma miríade de casas feitas de tijolos limpos com 2 ou 3 andares, todas elas com um estilo semelhante. Obviamente foram feitas pelos mesmos pedreiros. Como ele foi capaz de transformar uma cidadezinha pobre em apenas um ano? Petrov, chocado e confuso, seguiu os guardas para o terreno do castelo. Seu guia foi substituído por um cavaleiro armado, enquanto seus assistentes foram deixados de fora das muralhas do castelo. Quando ele entrou no castelo do Lorde, Petrov finalmente viu a mesma cena de um ano atrás. Parece que o castelo não mudou. Comparado ao castelo de Forte Cancioneiro, o do príncipe ainda é muito menor. Ele pensou. O cavaleiro abriu a porta do corredor e fez um sinal indicando para ele entrar. Petrov imediatamente viu o príncipe sentado no trono. Era Sua Alteza, Roland Wimbledon. "Bem-vindo à vila fronteiriça", Roland disse com um sorriso traço, "senhor embaixador." Parecia que o príncipe não havia mudado muito. Por alguma razão, Petrov sentiu-se aliviado. Ele levantou a mão até o peito e se curvou solenemente. "A família Madre Silva presta-lhe nossos respeitos, Alteza." "Sente-se." O príncipe assentiu. "Eu chamei você aqui para um assunto muito importante. Diz respeito ao futuro de toda a região oeste e, naturalmente, Forte Cancioneiro também está incluído. Por favor, Alteza, prossiga. Eu pretendo construir uma cidade aqui, que se estenderá para o oeste até a Floresta das Brumas, para o leste até Forte Cancioneiro, e incluirá metade da região oeste em seus limites. A partir de então, Forte Cancioneiro será a fortaleza ao leste da nova cidade, e a primeira linha de defesa contra o exército da igreja em vez de uma cidade independente como é agora." Roland disse pausadamente: "Em uma região tão vasta e extensa, é importante aprovar as mesmas leis em todos os lugares e centralizar o controle da aplicabilidade na prefeitura da nova cidade.
Nenhum nobre poderá interferir nos assuntos da cidade, e isso inclui as 5 principais famílias nobres da região oeste. Petrov sentiu um choque repentino. Um ano atrás, ele teve uma ideia semelhante. Ele sugeriu ao Duque Rian para mover a linha de defesa contra as bestas demoníacas para a vila fronteiriça e utilizar o espaço entre as duas cidades. Ele não esperava que o príncipe pensasse da mesma forma um ano depois, só que com uma mão muito mais pesada. Transformar Forte Cancioneiro em uma parte da cidade? Petrov mal podia imaginar o quão terrivelmente grande essa nova cidade seria. Ele sentiu o impulso de questionar o príncipe, mas reprimiu suas palavras. Se o príncipe estava lhe contando isso, obviamente ele já havia decidido e ninguém seria capaz de impedi-lo de executar seu plano. Petrov não se atreveu a desafiar o príncipe. O fiasco do Duque Rian foi um momento tão marcante para Petrov que o fez acreditar que esse homem de cabelos grisalhos era imbatível. Por isso, a única coisa que Petrov poderia fazer era colher o máximo de lucro possível durante essa imensa mudança. O senhor disse que as 5 famílias nobres não podem se intrometer nos assuntos da cidade, então como a família Madre Silva continuará servindo ao senhor? O príncipe ficou em silêncio por tanto tempo que Petrov começou a se sentir desconfortável. Então, ele riu e disse, você sempre me surpreende, senhor embaixador. Tanto o seu pedido para resgatar o forte e sua atitude positiva agora são decisões sábias e calculadas que raramente são vistas por parte dos nobres. Depois de proferir alguns elogios, o sorriso no rosto de Roland desapareceu e ele continuou com um tom sério. Enquanto a família Madre Silva estiver disposta a aceitar pacificamente meu decreto, você continuará a me ajudar no governo de todo o Forte Cancioneiro. Meu pai e eu sempre faremos o que o senhor quinta-feira. Não estou falando de indivíduos, estou falando de toda a área. Roland interrompeu. De agora em diante, os nobres sob meu governo terão a propriedade de suas terras, mas não o direito de governá-las, seja em relação à lei, aplicação da lei ou a outras políticas. Todas elas terão que se submeter aos decretos da prefeitura. Petrov hesitou. A terra ainda poderá ser passada para os filhos e parentes, assim como os títulos. Qualquer oficina ou indústria que sua família administrar, como agricultura ou artesanato, também pertencerá aos Madres Silvas junto com a sua terra. Esse é o seu direito indiscutível. Você tem a minha garantia e bênção. Com exceção do direito ao governo e aplicabilidade das leis, nada mudará sobre a terra que você possui. Vocês podem até mesmo implantar novas políticas, claro, desde que não entre em conflito com as políticas aplicadas pela prefeitura em questão. O príncipe continuou, bem, é claro que você também pode escolher retornar à sua terra e continuar a viver como um senhor feudal. No entanto, quando eu terminar de construir minha nova cidade e começar a expandir, qualquer terra que eu conquistar não será mais do seu dono original. Heliaswit capítulo 368. Você realmente acha que ele vai concordar? Rouxinol perguntou depois que Petrov saiu, sussurrando no ouvido de Roland. Eu não tenho certeza. Além disso, mesmo que concorde, ele ainda precisará persuadir o Conde para que seja de alguma utilidade. Roland disse enquanto tomava um gole de seu chá quente. Se ele insistir em sua posição como nobre, então não haverá nada que possamos fazer. Você não quer perdê-lo, não é? Rouxinol brincou. Claro que não. Roland sorriu. Mesmo sendo um nobre, ele é inteligente e humilde, além de ter um talento natural para administrar o comércio. Se ele estudar e continuar a governar Forte Cancioneiro por 1 ou 2 anos, ele definitivamente se tornará um funcionário muito competente e capaz. Se ele conseguir persuadir o Conde Wu, você realmente entregará a capital real para ele administrar? Se eu conseguir conquistar Castelo Cinza, a capital naturalmente precisará ser transferida para outro lugar. Além disso, as cidades que estão longe da região oeste precisarão ser administradas por funcionários enviados da nossa região. Logo, os termos que eu discorri podem parecer um tanto surreais, mas são legítimos. No final de sua conversa com Petrov, Roland informou que, a partir de agora, ele não nomearia nenhum nobre. De fato, depois de consolidar Castelo Cinza, ele planejava estabelecer um novo modelo para a sociedade em todo o reino baseado no de vila fronteiriça. Ele planejava consolidar e criar um governo central com uma lei unificada e política judicial. Caso Petrov aceitasse a proposta, Forte Cancioneiro poderia ser só o começo de sua carreira, pois ele poderia se tornar o prefeito de uma grande cidade ou até mesmo um importante líder do governo central. Tudo dependeria de seu esforço e desempenho. Agora,
Caso Petrov decidisse não aceitar a proposta, o mais longe que ela poderia ir seria exatamente o cargo que ele está atualmente ocupando. Roland esperava sinceramente que Petrov entendesse suas implicações e possibilidades advindas de sua conversa. Tudo bem, não é como se eu entendesse essas coisas, de qualquer maneira. Rouxinol deu um tapinha no ombro de Roland e continuou: não se esqueça que a nova bruxa está chegando em breve. Seria bom você ir para outro lugar, enquanto isso. Você vai questioná-la sozinha? Não, vou chamar o Andy para ir comigo. Rouxinol riu. Ela é melhor nessas coisas do que eu. Por questões de segurança, defendidas principalmente por Pergaminho, a União das Bruxas estabeleceu uma regra: antes de alguém ter qualquer interação com uma bruxa desconhecida, a identidade dela tinha que ser primeiro confirmada por Rouxinol. Isso exigia que Rouxinol entrasse na névoa e, obviamente, que a bruxa em questão não estivesse usando nenhuma pedra da retaliação divina. Assim, era melhor que Roland não estivesse presente, para que a bruxa não se revoltasse e nada de inesperado acontecesse. Pergaminho chegou a elaborar uma série de 10 perguntas específicas para determinar a identidade de uma bruxa novata, como: de onde você é, qual é o seu nome verdadeiro, você reconhece a autoridade do príncipe, você tem alguma intenção hostil para com o príncipe, etc. Como Rouxinol só podia determinar a veracidade das declarações de alguém com base nas próprias crenças da pessoa analisada, essa gama de perguntas tinha como objetivo escrutinar as verdadeiras intenções da bruxa sem deixar quaisquer lacunas. Mesmo que pudessem enganá-lo uma ou duas vezes, não havia como passar por todas as perguntas sem serem pegas. Roland não sabia se riu ou chorava quando isso acontecia, mas, considerando as boas intenções das bruxas, só lhe restava concordar com esse plano. Depois de deixar o salão principal, Roland retornou ao seu escritório e chamou imediatamente seu primeiro-ministro Barov. Depois de ler o relatório de Petrov sobre a descoberta de uma nova bruxa em Forte Cancioneiro, Roland percebeu que deixou passar algo importante. Embora ele tenha premiado Ana na cerimônia de honra e recompensa e reconhecido publicamente a existência das bruxas em Vila Fronteiriça, nenhum decreto oficial jamais explicou o status delas e como deveriam ser tratadas. Assim, Vila Fronteiriça poderia muito bem ter uma situação semelhante à do forte, onde uma bruxa se escondia ao despertar e permanecia desconhecida em vez de revelar seus talentos. Assim que Barov entrou na sala, Roland ordenou imediatamente: estou declarando uma campanha de recrutamento de longo prazo. Os detalhes estão aqui. Barov recebeu uma folha com os rascunhos e deu uma olhada rápida. Vossa Alteza, você quer recrutar bruxas com um salário mensal de uma peça de ouro? Tudo isso? Exatamente. Roland acenou com a cabeça. Esse é também o salário padrão da União das Bruxas. Somente os cargos de maior prestígio nessa era poderiam receber um salário mensal de uma peça de ouro. O salário médio e o padrão de vida de Vila Fronteiriça já estavam muito além de outras cidades, sendo os mais bem pagos os trabalhadores da fábrica de ácido, com um salário de 20 peças de prata. No entanto, esse novo decreto determinava que o salário das bruxas fosse 5 vezes maior que o atual, consolidando sua posição na sociedade. Já que o senhor quer recrutar mais bruxas, por que não enviar pessoas para procurá-las? Barov perguntou, da mesma forma que o senhor fez os cidadãos denunciarem espiões. Afinal, os olhos dos cidadãos nativos veem mais verdades do que qualquer outra pessoa. Até meu primeiro-ministro aprendeu a lutar a guerra dos povos. Roland refletiu, contendo sua felicidade, e respondeu: e eu deveria oferecer uma recompensa por encontrá-las. Que diferença haverá entre mim e a igreja então? Mas o senhor está fazendo isso para recrutá-las, enquanto a igreja iria enforcá-las. Mesmo se dissermos isso, as bruxas seriam expostas à força, e dessa maneira poderiam pensar que estamos realmente as perseguindo. Embora as novas bruxas de Vila Fronteiriça possam não sofrer a perseguição do povo, o mesmo não pode ser dito para aquelas que vieram de outros lugares. Roland disse, recusando a proposta de Barov. Minha esperança é que elas se manifestem por sua própria vontade, com a intenção de dar sua própria contribuição à Vila Fronteiriça. Além das próprias inibições das bruxas, Roland também estava preocupado com o efeito que uma recompensa teria sobre a população, possivelmente criando uma nova onda de caça às bruxas, ou fazendo com que as bruxas fossem mercadorias valiosas para serem encontradas ou criadas. Afinal, dar à luz a uma bruxa se tornaria mais lucrativo do que o trabalho duro, pois a curto prazo elevaria a posição das bruxas, mas a longo prazo poderia facilmente prejudicar seu slogan de trabalho é a única maneira de ficar rico. 2.
de vila fronteiriça que Roland havia trabalhado tão duro para alcançar. Logo depois que Barrow saiu, Wendy imediatamente entrou, colocando os resultados da investigação em sua mesa. Alteza, nós confirmamos a identidade dela. Não há problemas, pois as respostas dela se alinham com o que o primogênito Madre Silva disse. Viu só? Roland sorriu. Eu disse que vocês estavam sendo muito cuidadosas. Mas esse nível de cautela é necessário, Alteza. Wendy não foi persuadida e continuou. Sua segurança sempre será nossa maior prioridade. Tudo bem. Roland disse, sentindo-se um pouco tocado, enquanto respirava fundo e dizia, traga aqui então. A menina parecia ter cerca de 15 anos de idade, um cabelo castanho sujo todo bagunçado, olhos cheios de timidez e uma inquietação visível. Parecia ser a primeira vez que ela pisava em um quarto acarpetado, pois a menina estava sem graça e nervosa, tentando adivinhar onde é que ela podia pisar. De acordo com as informações do relatório, ela disse que seu nome era Papel e que nasceu na periferia de Forte Cancioneiro. Ela se tornou órfã durante uma nevasca há 3 anos e morava em um fundo compartilhado por muitas crianças de rua da região oeste. Geralmente, o destino desses órfãos se relegava a morrer de fome, ou a se juntar aos ratos do submundo, tornando-se um batedor de carteiras, um bandido ou um bode expiatório. Você, Roland, não continuou, pois se viu incapaz de decidir o que dizer. A garota não era nem como a gata, resiliente e adaptável, nem como Ana, determinada e com um coração firme. Até Luna e Lily, cujas situações mais se assemelhavam às dela, tinham a irmandade e o companheirismo da associação na época. Como ela era uma menina em um lugar completamente novo, provavelmente ela estava em constante estado de pânico, e precisaria de um longo período para se adaptar ao novo ambiente. A partir do relatório de Petrov, sua capacidade de derreter a neve estava provavelmente relacionada ao controle de temperatura. Tudo bem, não precisamos ter pressa para testar sua habilidade. Podemos aprender lentamente enquanto ela se familiariza com este lugar. Com esse pensamento, Roland virou-se para Wendy e disse, ela deve estar exausta da longa jornada, não é mesmo? Wendy, leve ela para tomar um bom banho e deixe-a descansar um pouco. Arrume um quarto para ela na casa das bruxas também. Quanto a qualquer instrução que ela precise com relação à magia, deixarei isso para você, certo? Claro. Wendy sorriu, como o senhor desejar. Release capítulo 369. O vapor começou a subir da banheira. Wendy pegou um sabão e ensaboou todo o corpo da menina, atrás das orelhas, debaixo dos braços, nem mesmo poupando a área entre os dedos. Ao ver as camadas de sujeira misturadas com espuma deslizarem na banheira, revelando a pele macia por baixo, Wendy sentiu uma satisfação sem precedentes. Já fazia algum tempo desde que Wendy experimentou esse sentimento. Nos dias em que a Associação Cooperativa das Bruxas ainda estava fugindo em direção à Montanha Sagrada, todas as bruxas recém-despertas ficavam sob os cuidados de Wendy. Além disso, ela era quem trazia paz e acalmava os ânimos em emergências ou situações inesperadas. Ramos, Lily, até Rouxinol, todas elas encontraram o seu lugar e conseguiram almejar um futuro melhor com a ajuda dela. No entanto, desde que chegaram à vila fronteiriça, a vida das bruxas virou do avesso. Ninguém precisava se preocupar mais com as necessidades básicas, pois agora as bruxas tinham tudo o que queriam. Claro, ela não tinha nenhum problema com isso e era incrivelmente grata por tudo que Roland fizera pelas irmãs. Era apenas o fato de que não havia mais bruxas que precisassem de seus cuidados. Até mesmo Luna se tornara aberta, confiante e despreocupada, o que levou Wendy a se sentir um pouco frustrada. Agora, ela finalmente teve a oportunidade de sentir a alegria de ser uma irmã mais velha. Feche os olhos. Estou abrindo o registro para a água sair. A voz da menina silenciosamente saiu de seus lábios, e era uma voz suave e graciosa, como uma gota de orvalho da manhã. Eu preciso reconhecer que decisão de Sua Alteza de lhe dar um banho foi realmente genial. Wendy pensou. A água passava pela franja da menina e escorria pelas costas, levando consigo a espuma marrom, que agora estava cinzenta. Somente depois de enxaguar seu corpo 3 vezes é que a cor da água voltou ao normal. Sem qualquer conjunto de roupas para cobri-la, o corpo magro e frágil da garota foi completamente revelado aos olhos de Wendy. Pobrezinha, tão magra e desnutrida. Wendy não pôde deixar de pensar. A espinha vertebral da menina podia ser vista por baixo da pele de suas costas. Seu braço era tão fino que uma única mão poderia segurá-lo facilmente. E sua pele não era branca como seu nome, mas sim um amarelo pálido,
revelando seus anos de fome. Felizmente ela era uma bruxa, e desde que ela fosse devidamente cuidada, não demoraria muito para que ela pudesse se recuperar. Depois de enxaguar o corpo dela, finalmente elas tomariam um bom banho na banheira. Wendy primeiro testou a temperatura e depois a levou para a banheira. A água subiu e as envolveu rapidamente. Embora a água estivesse quase escaldante, depois de aguentar o leve desconforto e se acostumar, logo seria possível saborear a alegria e o conforto de ser envolvida por seu calor. Papel involuntariamente ofegou baixinho, provavelmente porque fazia muito tempo que ela tomou um banho com água quente. Ela segurou com força as mãos de Wendy e então gradualmente afrouxou o aperto. Wendy então a girou para que a garota se afastasse dela, deixando-a sentar-se em seu colo enquanto meticulosamente começava a analisar o coque de cabelo bagunçado da pequena garota, mecha por mecha. Quando você descobriu que era uma bruxa? 2 anos atrás. Papel respondeu calmamente, eu acho que no inverno, como agora. Isso é normal, mesmo. Wendy sorriu e continuou, a maioria das bruxas desperta durante os meses dos demônios. De acordo com rumores, é durante esse período que o poder mágico é mais abundante. O poder mágico não é demoníaco? Claro que não. Wendy acariciou a cabeça da menina e continuou, tornar-se uma bruxa é uma coisa muito normal. Apesar de termos a capacidade de fazer algumas coisas que outras pessoas nem podem imaginar, não somos muito diferentes do que éramos antes. Sabia que, há algumas centenas de anos, as bruxas eram vistas como pessoas abençoadas pelos deuses? Mesmo? Sim, com certeza. Na verdade, a diferença entre bruxas e mortais é grande, como habilidades sobre-humanas e o fato de sermos estéreis. Wendy pensou, mas ela pode aprender isso mais tarde. Então, o que é o poder mágico? Papel perguntou timidamente. O poder mágico é um tipo de energia natural, assim como a luz sempre presente do sol. Wendy pensou por um segundo e continuou, bem, mais ou menos. Tem um momento do dia em que o sol se põe, mas o poder mágico está sempre presente. Podemos pensar assim, o poder mágico é uma extensão do seu corpo e está crescendo constantemente. Crescendo constantemente? Isso mesmo. Seu poder mágico vai crescer como você, tornando-se cada vez mais e mais poderoso. É por isso que você também precisa se alimentar e trabalhar para que seu corpo cresça. Assim, ele vai conseguir acomodar o poder mágico. Se não for assim, pode acontecer coisas terríveis. Wendy explicou meticulosamente. A igreja abusou desse fato, alegando que as bruxas estavam sendo devoradas pela energia do diabo, quando na realidade isso era uma baita de uma mentira. Se você praticar continuamente o controle de seus poderes, mesmo se o seu poder mágico crescer, não haverá necessidade de se preocupar, pois ele não irá machucar seu corpo. Se você despertou há 2 anos, então você já deve ter experimentado um dia do despertar. Naquela época, deve ter doído muito, não é? Papel gentilmente assentiu com a cabeça. Não se preocupe, agora que você está em Vila Fronteiriça, tudo ficará melhor. Wendy consolou carinhosamente, contanto que você aproveite ao máximo esse tempo e pratique todos os dias, o dia do despertar deste ano será rápido e indolor. Assim que ela estava prestes a continuar, a porta do banheiro foi aberta, e Lily apareceu correndo com uma toalha na mão. Ouvi dizer que nós temos uma nova irmã. Onde? Onde? Luna está ansiosa para vê-la. Puf, obviamente é você que está ansiosa, Luna, que foi arrastada por Lily até o banheiro. Olhou de soslaio e perguntou, por que tomar um banho agora? E se tivermos que usar nossas habilidades esta tarde? Ah, não se preocupe, não há nenhum mal em descansar por um dia. Sua Alteza provavelmente não vai precisar de você para nada, afinal, você não é a senhorita Ana. Sua traidora. Ao ver as duas brigando, Papel rapidamente se encolheu na banheira e deixou só a metade da cabeça para fora da água. Oh, então você é a nova bruxa. Lily ficou na beirada da banheira e olhou para Papel, curiosa que só ela. Você parece ter a mesma idade que eu, mas tudo bem, pode me chamar de irmã mais velha. E por que ela chamaria você de irmã mais velha se ela tem a mesma idade que você? Luna disse quase gritando, e por que que você nunca me chamou assim? Elas são bruxas daqui, de Vila Fronteiriça. Wendy apresentou as duas bruxinhas com um sorriso. Você pode achar que elas são bem animadas e faladeiras, mas fique sabendo que quando elas chegaram aqui, ambas eram como você. Especialmente Luna, ela era tão tímida quanto você, sempre falando baixinho e suave.
Eu estava apenas com medo de que Sua Alteza me desprezasse por ter um poder mágico tão fraco. Luna murmurou para si mesma. Sua Alteza me disse várias vezes, seu poder tem um potencial incrivelmente inexplorado. Wendy balançou a cabeça. Contanto que você termine de ler e aprenda física elementar, você pode evoluir para algo que supere seus sonhos mais incríveis. Então esquece. Como ela vai aprender se ainda nem decorou todas as palavras? Ela mal passou na última avaliação. Lily deu de ombros, interrompendo Wendy. Ontem à noite ela veio até mim me pedindo para ajudá-la com seus estudos. Quando ela terminar de aprender todas as teorias e fórmulas estranhas daquele livro, Sua Alteza Roland provavelmente já terá conquistado e unificado todo o reino de Castelo Cinza e provavelmente nem precisará mais da ajuda das bruxas. Ignorando o olhar irritado de Luna, Lily voltou sua atenção para a menina no colo de Wendy. Ah, é mesmo. Qual é o seu poder, papel? 1. Derreter a neve. A garotinha ponderou por um tempo antes de responder. Há algo mais? Lily perguntou, curiosa. Você pode congelar a neve derretida de volta em gelo? Não, papel respondeu ainda tímida, mas posso fazer a água quente esfriar mais rápido. Seria manipulação de temperatura então? Wendy ponderou e disse, mas o derretimento da neve é adicionar calor, enquanto resfriar a água é remover calor. Como esses dois processos não podem ser revertidos, então provavelmente não é o controle de temperatura. Você só testou seu poder mágico na água? Não, mas com outras coisas. A diferença é muito pequena. Tente nisso. Lily levantou uma bacia cheia de água quente com sabão. A garotinha cautelosamente colocou a mão na bacia. Em seguida, a água quente começou a esfriar. Então, diante dos olhos de todos, uma mudança ocorreu na água turva cheia de sabão. As bolhas de sabão na superfície começaram a desaparecer. Os pedacinhos de sabão também começaram a sumir. Em pouco tempo, a água com sabão na bacia se tornou apenas uma bacia com água cristalina. Heleazwit capítulo 373 dias depois, Roland recebeu um sim do primogênito da família Madre Silva. Eu estou disposto a continuar a servi-lo, assim como toda a família Madre Silva. Petrov disse, inclinando a cabeça, irei convencer meu pai. Ele é um pouco diferente dos velhos das outras famílias. É assim mesmo. Roland de repente ficou animado. Que bom ouvir isso. Nos últimos dias, eu testemunhei todas as mudanças extraordinárias que ocorreram em sua vila, e percebi que esta era a cidade que eu desejava por muito tempo. Petrov confessou, se a família Madre Silva puder florescer em tal ambiente, creio que meu pai não se importará em fundir forte cancioneiro com a futura cidade. Isso deixou o príncipe ainda mais feliz, pois originalmente, ele só tinha duas razões para chamar Petrov ao palácio. A primeira era poder compartilhar, com sinceridade, essa maravilhosa notícia pessoalmente a Petrov. E a outra era observar sua atitude em relação ao decreto. Roland nunca imaginou que Petrov reagiria tão bem. Após observá-lo, Roland acenou com a cabeça e disse, claro. Com o tempo, cada pedaço de terra no reino de Castelo Cinza será um lar para meu povo. Então, se me permite, Alteza, devo retornar a Forte Cancioneiro o mais rápido possível e comunicar essa notícia para o meu pai. Não esqueça as outras 4 famílias e todos os outros nobres da região oeste. Roland acrescentou, qualquer família que deseje aceitar meus termos será recebida incondicionalmente na nova cidade, independentemente de conflitos passados. Você pode até mesmo realizar um banquete no forte para espalhar a mensagem. O senhor quer que eu diga pessoalmente a eles? Petrov perguntou, atordoado. Sim. O príncipe disse, sorrindo, desta vez você pode agir como o meu embaixador. Sim, Alteza. Petrov disse, pondo a mão no peito. Assim que ele estava prestes a sair, Roland parou e disse, a propósito, você fez um ótimo trabalho com o incidente da bruxa. Elas não precisarão mais se esconder a partir de agora. Depois de toda essa educação universal, se alguém ainda estiver cegamente crente nos ensinamentos da igreja, eles devem ser expulsos da região oeste. Você pode decidir exatamente os meios. Sim, Vossa Alteza. Depois que Petrov saiu, Roland se esticou e bocejou. Depois continuou a folhear os dados que a prefeitura havia compilado, dentre os vários projetos de construção. Devido à forte nevasca, a construção da Avenida Real teve que ser interrompida, e o ritmo de construção das casas também foi reduzido, de modo que havia apenas alguns projetos de manutenção internos em andamento. Felizmente,
Lotus havia construído uma série de habitações de barro para abrigar os refugiados antes de partir. Mesmo se mais refugiados chegassem, eles poderiam ser distribuídos entre as casas de barros, que dispunham de camas de tijolos aquecidas. De acordo com o Ministério da Construção, pelo menos cerca de 60% dos trabalhadores estavam empregados no momento, portanto, os recrutamentos de última hora da prefeitura sempre eram preenchidos rapidamente, como limpar a neve das ruas, transportar mercadorias para a área com os altos fornos e assim por diante. Se fosse em qualquer outra cidade, ver tantas pessoas ávidas para trabalhar durante os meses dos demônios seria algo inacreditável. O inverno já era a época mais difícil para os civis, então a maioria das pessoas geralmente se fecha em suas casas e sobrevive com a colheita do outono. No entanto, Roland se sentia insatisfeito ao ver toda essa força de trabalho ociosa, então ele pensou com afinco em um meio para resolver esse problema, de modo a empregar todas as pessoas ociosas mesmo no inverno. Afinal, a Câmara de Comércio de Margaret comprou o último lote de motores a vapor fabricado neste ano, e a prefeitura tinha dinheiro e grãos mais do que suficientes para poder executar muitos de seus planos. Pensando em todos esses pormenores, Roland pediu ao seu guarda para convocar Carlo Embate, o ministro de Construção. Depois que ele explicou suas ideias, Carlo respondeu intrigado: "O senhor quer que os pedreiros e artesãos construam navios?" Roland assentiu com a cabeça e disse seriamente: "Sim, bem ao lado do porto. Construi uma oficina temporária de madeira e mantém um braseiro queimando por dentro para manter a temperatura. Quando os navios estiverem concluídos, eles poderão entrar diretamente na água. Mas, Alteza, como eles podem construir uma coisa dessas se eles não sabem como?" "Claro que podem. É como construir a Torre das Bruxas." Roland disse enquanto pegava um pedaço de papel e desenhava uma planta de navio. "Basta fazer uma armação, colocar barras de aço e preenchê-las com concreto. Vou instruir vocês pessoalmente na construção do primeiro navio, e então você será o único responsável pela supervisão, para que todos os trabalhadores possam fazer seu trabalho de maneira correta." Carlo olhou para a planta com ceticismo e perguntou: "Isso é uma bacia?" Roland sorriu e respondeu: "Sim, é uma bacia de concreto gigante." Carlo não havia participado da construção de Vilazinha, então era natural que ele não entendesse o projeto. Na verdade, os navios estavam constantemente mudando suas formas ao longo do tempo, com os da próxima era dando muito pouco dos navios da era anterior. Roland não tinha ideia de como projetar um antigo navio de madeira com quilhas, mas construir um navio de concreto não era essencialmente diferente de fazer um modelo de argila, e só bastava flutuar. Foi o que aconteceu no caso dos navios de aço e concreto em seu mundo anterior. Com as melhorias na tecnologia de soldagem, a maioria dos navios modernos abandonou o método de quilha e, em vez disso, eram montados com chapas de aço para que todo o piso suportasse seu peso. Não havia necessidade de se preocupar em fabricar navios de madeira. Ele já havia considerado construir uma nova frota de navios de concreto por um longo tempo. Tanto as escavações de mineração de carvão nas montanhas próximas quanto o transporte de refugiados exigiam grandes barcos fluviais, de modo que um projeto de navio de fundo chato com calado pequeno era a melhor opção. Comparados com o design conservador de Vilazinha, os novos navios deveriam ter cascos mais longos para garantir uma carga maior, melhor estabilidade e maior velocidade. Para reduzir a dificuldade de construção, Roland decidiu usar rodas de pás para impulsionar os navios. Isso já havia sido testado em navios de madeira e era mais fácil para os pedreiros conseguirem fabricar. "Vossa Alteza, quantos homens o senhor pretende empregar para construir esses navios de concreto?" Carlo perguntou sem jeito. "Reúna todos os trabalhadores ociosos e construa vários navios ao mesmo tempo, da mesma forma que você fez quando começou a construir as casas. Dessa forma, mesmo que ninguém comprasse as máquinas a vapor recém-produzidas, havia algo para as pessoas fazerem. A área dos altos fornos poderia continuar produzindo cimento, e isso mataria dois coelhos com uma única cajadada. Nos próximos anos, se ele pudesse comandar uma grande frota de navios de cimento, o primeiro exército sempre teria uma logística confiável durante os ataques." Depois de lidar com esse assunto, Roland decidiu verificar o quintal do castelo. As oliveiras e videiras que Ramos plantou forneciam um excelente abrigo contra a neve. Quando não estavam trabalhando, as bruxas costumavam praticar no quintal, incluindo a recém-chegada Papel. De acordo com Andy, a habilidade de Papel não era controle de temperatura,
mas também não era restauração de matéria, e tinha pouco efeito sobre qualquer outra substância além da água. Isso deixou Roland profundamente intrigado. Depois de 3 dias, provavelmente a menina não estaria mais tão tímida, de modo que ele poderia testar suas habilidades sem problemas. Assim que entrou no jardim, Roland sentiu que havia algo errado. De fora a fora, Roland só enxergava árvores, plantas e flores, uma visão fascinante, como se estivesse em um mundo diferente da neve lá fora. As oliveiras estavam verdes como nunca e tinham trepadeiras ao redor dos galhos. Embora não fosse surpreendente que as árvores bloqueassem a neve, o que mais chamava a atenção era que todas as plantas daqui ainda davam um sentimento de vivacidade sem igual. O que diferenciava esse lugar de uma floresta era que, embora não houvesse vento, a grama e as árvores balançavam em um mesmo ritmo. Roland achou que isso era uma ilusão, mas, à medida que se aproximava do jardim, ele viu os galhos de oliveira dobrarem-se como se estivessem saudando-o, e a grama ao redor de seus pés caia para o lado, como se quisesse recebê-lo. Isso deixou Roland um pouco desconfortável, e ele começou a sentir calafrios. Ele sentiu como se não estivesse andando em um jardim, mas dentro do corpo de uma criatura gigante. O jardim inteiro parecia estar respirando. Release capítulo 371. Roland foi até o centro do jardim e ficou parado no lugar, chocado. No final do caminho, uma pequena casa feita de plantas apareceu de repente, com troncos de árvores e plantas retorcidas formando suas paredes e camadas de trepadeiras penduradas em cima formando o teto, com algumas até mesmo carregando cachos de uvas brilhantes. Uma fogueira queimava no meio do que deveria ser a sala e havia móveis verdes espalhados por toda parte. Ao olhar mais atentamente, Roland percebeu que os móveis eram formados de plantas estranhas que cresceram ali mesmo do solo. Por um momento, Roland sentiu como se estivesse em um conto de fadas. Se não fosse pelos rostos familiares ao lado da fogueira, ele realmente teria pensado que estava sonhando. O que é isso? Roland perguntou. Tilly se virou e exclamou. A habilidade de Ramos evoluiu e ela se transformou neste jardim. E onde ela está? Roland perguntou surpreso. Ela se tornou uma com as plantas. Tilly disse, olhando em volta. Tudo o que você vê agora é uma parte de Ramos. Então a sensação que tive de estar andando dentro de uma criatura viva não era falsa. Roland pensou, só que a criatura é, na verdade, Ramos. Ao pensar em uma certa possibilidade, Roland de repente sentiu seu coração doer. Ela ainda pode voltar, não é? Sim, basta eu parar de utilizar meus poderes que posso retornar à minha forma normal. A voz de Ramos de repente ecoou da mini floresta. No entanto, ao ouvir atentamente, Roland percebeu que não era a própria Ramos quem estava falando. A voz vinha do farfalhar das folhas balançando e do roçar de galhos. Sua resposta acalmou Roland um pouco. Você pode nos ouvir falar? Sim, mas não é só isso. Eu também posso ver e sentir o cheiro de cada um de vocês. Ramos respondeu alegremente. Eu posso sentir as menores mudanças no jardim, incluindo os pássaros construindo seus ninhos em galhos e insetos rastejando em troncos. É difícil explicar, mas Ladite Lee está certa. Eu sou o jardim em si, e notei você assim que entrou. De repente, uma folha gigante pendurada no teto foi baixada ao lado de Roland e desdobrou-se lentamente revelando uma xícara contendo um líquido roxo. A xícara intricada era feita de 4 folhas de oliveira sobrepostas com as hastes curvadas em uma alça. Roland levantou a xícara até os lábios e percebeu que o líquido era vinho feito na hora, uma combinação perfeita de acidez e doçura refrescante. Claramente, tanto o vinho quanto o recipiente vinham desse jardim. Roland pegou uma torrada de Ramos, caminhou até a fogueira e sentou-se animadamente numa cadeira feita de plantas. Sua estrutura era feita de galhos ásperos, e o assento e as costas estavam cobertos por uma camada pesada de folhas de trigo. A sensação ao sentar-se era semelhante a afundar em um sofá macio. Ao lado da fogueira estava uma churrasqueira, onde André estava assando maçãs e milho para todos. Estes alimentos foram, sem dúvida, também tirados diretamente do jardim. Como você conseguiu fazer tudo isso? O príncipe olhou para cima e perguntou. Eu também não sei. A voz respondeu imediatamente. Eu estava apenas cuidando das mudas recém-plantas e dos seus pássaros mensageiros, como de costume, enquanto também praticava minhas habilidades. De repente, parecia que todas elas responderam ao meu chamado. Talvez essa seja a reconciliação que eu tenho procurado, que é trazer a floresta e as vidas dentro dela juntos como um só. Será que você conseguiria usar essas suas novas habilidades na Floresta das Brumas?
Você também poderia transformá-la em uma parte sua. Não tenho certeza, Ramos hesitou. Mesmo que eu consiga, levaria muito tempo. Manter esse estado não requer muito poder mágico, e eu posso até mesmo extrair energia da floresta, mas toda vez que eu tento expandir minha área de influência, minha mente se torna mais lenta. Como assim? Roland perguntou confuso. Eu não sei bem como descrever esse sentimento. Ramos disse, se eu continuar me expandindo lentamente, eu poderia me tornar um contor da Floresta das Brumas dentro de alguns anos, mas estou com medo de perder minha consciência. Quando eu comecei a me fundir com o jardim, minha mente estava tão sobrecarregada, como se de repente se tornasse muito grande. Levei um bom tempo para me acostumar a isso. Ela fez uma pausa e acrescentou, no entanto, adentrar em plantas que eu já controlei não me dá essa sensação desconhecida, e eu só preciso pensar para realizá-lo. Que incrível! Roland pensou. Comparada com a microevolução de Anne Lily, as novas habilidades de Ramos foram um avanço mais no macro. Se ela pudesse um dia controlar toda a Floresta das Brumas, nenhum único movimento de nossos inimigos iria escapar dela. Parabéns! Wendy disse sorrindo. Agora a outra bruxa da União das Bruxas que evoluiu. De acordo com a gata, temos cerca de metade de bruxas que evoluíram da antiga aliança. Se ela estivesse aqui, com certeza ela iria falar sobre isso por muito tempo. Roland olhou para a menininha que estava espiando curiosamente para ele. E papel? Sua habilidade. Infelizmente requer mais testes. Wendy respondeu, mas encontramos um fenômeno estranho. Ela estalou os dedos e duas pilhas de neve acumulada imediatamente caíram do telhado. Wendy colocou uma pilha ao lado da fogueira e outra em um canto da sala, e então ela pediu a papel para usar seus poderes. Atualmente, estou ensinando ela a usar seu poder mágico uniformemente para que seus efeitos sejam consistentes, exatamente como você me ensinou. Embora ela não consiga controlar seu poder com muita precisão, é uma coisa bem natural para as garotas da idade dela que nunca praticaram. Roland notou que a neve ao lado da fogueira derretera rapidamente em uma poça gelada, enquanto a pilha mais distante estava ainda na metade. Wendy pegou a água derretida, levou-a para um lado da sala e bateu na parede. As vinhas que estavam bem entrelaçadas recuaram para revelar um buraco do tamanho de um punho, deixando entrar o vento gelado. Aqui, agora use seu poder nisso. Wendy disse a papel. A garota sentiu e levantou as mãos, e Roland ficou chocado ao descobrir que a água havia formado uma fina camada de cristais de gelo. Então o poder dela é acelerar o tempo e acelerar os resultados. Mas Roland duvidou de sua teoria assim que pensou alto. Não, não deve ser isso. O tempo é apenas um conceito criado por humanos por conveniência, então não existe por si só. Então, como ela pode afetar algo que não existe? Foi o que eu pensei também, mas Ladith lhe disse que não era o caso. Wendy amarrou uma pedra ao final de uma trepadeira e balançou-a para frente e para trás na frente de papel. Quando o papel tentou usar seus poderes, o pêndulo continuou a balançar na mesma velocidade e, eventualmente, parou. Após isso, Wendy continuou. Se ela pudesse acelerar o tempo, a pedra teria balançado mais rápido. De fato, Roland percebeu rapidamente qual era seu poder. Ela não estava afetando o tempo, mas o movimento das moléculas. Seu poder mágico poderia diminuir ou aumentar os níveis de energia das moléculas, o que levava ao congelamento e ao derretimento. É claro que Papel provavelmente não entendia isso, então ela simplesmente usou sua intuição para controlar seu poder, e foi por isso que ela teve pouco impacto em outros objetos. A oxidação era um processo longo e precisava de tempo para mostrar resultados visíveis. Se Roland adivinhou corretamente, o poder de Papel fez dela um catalisador natural. Heliaswitch capítulo 372. Uma semana depois, Vila Fronteiriça experimentou uma forte nevasca em seu último mês de inverno. Roland olhou pela janela do escritório e viu algumas sombras nos telhados cobertos de neve. As sombras eram as pessoas da vila cumprindo sua tarefa diária de remover a neve dos telhados, para que suas casas não desmoronassem com o peso excessivo. O dia de hoje marcava exatamente um ano desde que Roland chegou a este mundo, mas o inverno passado não fora tão frio e, de sua janela, ele não enxergava toda essa ordem, tampouco movimento, nas ruas. Naquela época, a vila era praticamente um terreno baldio. Além de algumas casas decentes de madeira ao redor da praça, havia apenas casebres feitos de barro e outros de palha. A maioria dos nobres vivia ao redor ou próximo da praça, bem como era dali que saía a única estrada para o castelo.
Roland se lembrava que tudo era muito sujo. A vila inteira era praticamente um depósito de lixo e fezes, tanto humanas quanto de animais. Agora, várias estradas foram construídas e pavimentadas com cimento, e até mesmo as estradas que já existiam também foram pavimentadas. Linhas escuras separaram a vila em várias seções, com os dois lados da estrada principal reservados como um distrito comercial e as áreas circundantes como complexos residenciais. Além disso, a transformação da velha vila fronteiriça para uma nova mais industrial estava começando a tomar forma, o que significava que ela finalmente substituiu as velhas oficinas por uma linha de montagem contínua, embora ainda fosse apenas para os motores a vapor. A área dos altos fornos produzia lingotes de ferro suficientes para processamento, enquanto a fábrica de motores a vapor transformava essas matérias-primas em peças de máquinas. Os ferreiros se familiarizaram com as novas ferramentas e recebiam muitos aprendizes. Embora a Ana ainda fosse necessária para produzir as ferramentas altamente precisas, os ferreiros já estavam em um nível completamente diferente de antes, e conseguiam fazer boa parte das peças e encaixes. Afinal, antes do surgimento das novas ferramentas, esses homens só sabiam usar um martelo, enquanto outros eram simples mineiros e caçadores. Roland também sabia que tudo isso também foi obra destes mesmos trabalhadores. Além disso, havia também a produção de munição e pólvora, que também era inteiramente feita por civis. Ana ainda precisava produzir as armas de fogo, não por falta de máquinas mais precisas para fabricar as peças mais importantes, mas porque o alto forno da vila ainda não conseguia produzir ferro com qualidade consistente. Isso já havia sido adicionado à lista de problemas que Roland precisava resolver. As conquistas na engenharia química foram ainda mais emocionantes, pois Roland não tinha grandes expectativas. Logo, os resultados obtidos foram uma surpresa agradável. Agora, ácido sulfúrico e ácido nítrico estavam sendo produzidos em massa e explosivos químicos começaram a ser desenvolvidos. Enquanto a produção de munição pudesse aumentar, mudar para fuzis de repetição não seria um problema. Não importava se os modos de produção ainda estivessem desatualizados, porque pelo estado atual da vila, produzir algo era mais importante do que parar a produção para atualizar as máquinas. Quando as habilidades de papel se estabilizaram para ela controlar com precisão seu próprio poder mágico, poderia haver outro avanço na engenharia química. O que mais importava era que todos os aspectos de vila fronteiriça, seja a produção, a educação ou a construção, estavam todos crescendo constantemente. Com o tempo, à medida que mais e mais pessoas graduassem na educação básica, haveria avanços mais frequentes em todos os campos. Roland sentiu seu coração acelerar e ficou extremamente orgulhoso em perceber que bastou somente um ano para ele transformar uma terra abandonada na atual vila fronteiriça. Ele sentia que poderia ficar na janela e observar o vai e vem das pessoas o dia inteiro. Em um dado momento, os sons dos chifres soaram na direção noroeste, indicando que era um ataque de bestas demoníacas. Após a chegada dos meses dos demônios, o alarme soaria a cada 3 ou 4 dias. No entanto, o primeiro exército já era muito experiente em lidar com ataques e não precisava mais da supervisão de Roland. Ele ainda se lembrava que se não tivesse ficado ao lado deles um ano atrás, todos eles teriam largado suas armas e fugido. As bestas demoníacas estão de volta. Devo dar uma olhada? A voz de Rouxinol surgiu ao lado de seus ouvidos. Sim. Roland assentiu. Mas tenha cuidado. Não se preocupe. Elas não podem me tocar. Ele sentiu um leve calor em sua bochecha e a voz desapareceu. Roland balançou a cabeça, impotente. As bruxas provavelmente estavam cansadas de se esconder da neve dentro de casa, então Rouxinol queria fazer algo. As bruxas combatentes que vieram com Tilly estavam especialmente ansiosas para correr até a muralha e ver a batalha, esperando que as bestas demoníacas híbridas subissem pela muralha para que pudessem pôr suas habilidades mágicas em ação. Rouxinol ficou intrigada depois de ouvir sobre isso e começou a se juntar às bruxas combatentes sempre que o alarme soava. Talvez ela queira ir lá só para comparar suas habilidades e competir pelo posto de bruxa combatente mais forte. Roland suspirou. Se ela pudesse se dedicar assim aos estudos. No entanto, lutar lado a lado poderia aproximar bruxas imortais, então ele não se incomodou em detê-las. Os atuais fuzis de repetição eram suficientes para matar bestas demoníacas normais, mas não eram o suficiente diante das bestas demoníacas híbridas, como a besta híbrida leão-lobo, de modo que ter bruxas poderosas presentes poderia estabilizar a linha de defesa e reduzir as baixas. Até agora,
Não houve uma única morte no primeiro exército. A saída de Rouxinol lembrou Roland que as bruxas combatentes haviam encontrado um jeito de se entreter, mas as bruxas assistentes ainda não tinham muito com o que se divertir. Era hora de pensar em algumas novas atividades. Com esse pensamento, ele convocou Soraya. Vossa Alteza, o senhor tem uma nova tarefa para mim? Essa pintora que tanto contribuiu para a vila fronteiriça parecia estar de bom humor. As sardas no rosto dele estavam mais destacadas e seus olhos brilhavam com uma vitalidade penetrante. A pergunta de Soraya, feita com um tom bastante solícito, deixou Roland um pouco sem graça. Porque estou sentindo remorso. Ele pensou e perguntou, você esteve ocupada ultimamente? Não, porque o senhor pergunta. Soraya tirou uma mecha de cabelo da testa. Recentemente, menos trabalhadores têm ido à fábrica, então eu gasto somente algumas horas para terminar todas as pinturas que preciso fazer, e as estranhas caixas de metal feitas pelo alquimista Circle me mantiveram ocupada às vezes. Ela fez uma pausa, inclinou a cabeça e sorriu. No entanto, comparada a estar no acampamento da Associação Cooperativa das Bruxas, eu prefiro muito mais a vida aqui na vila, é muito mais satisfatória. Além do mais, estou realmente feliz que minhas habilidades sejam úteis para o senhor. Uau! Que sorriso ofuscante! Roland não pôde deixar de se sentir um pouco culpado, mas manteve o rosto sério, tossiu e disse, Kof, eu te chamei aqui para que você faça algumas cartas novas para mim. Mais cartas de Gwen? Não, todas vocês provavelmente estão cansadas disso. Ele acenou com a mão e continuou, é muito simples. Contanto que você saiba amando seu oponente, o jogo é basicamente previsível. Sim, é verdade. A ideia é muito simples. Assim, Roland pegou um pedaço de papel e desenhou um esboço. Existem 4 símbolos diferentes, cada um com cartas numeradas de 1 a 13, bem como 2 palhaços, então são 54 cartas no total. As habilidades de Soraya evoluíram muito, então ela era capaz de produzir rapidamente um baralho de cartas diretamente de seu esboço. E como se joga? Estas cartas permitem que você jogue muitos tipos de jogos diferentes, mas vamos começar com um fácil. Roland pegou as cartas e sentiu como se estivesse viajando no tempo novamente. Para celebrar o Festival da Primavera, sua família sempre se sentava ao redor de seus barris de brasa, assistia ao Festival da Primavera de gala na TV e jogava pôquer até a manhã seguinte, quando acendiam fogos de artifício para dar as boas-vindas à primavera. Diferente do Mahjong, o pôquer poderia ser jogado em qualquer lugar e tinha muitas variações, então era provavelmente o jogo mais popular do mundo. Chame Ana para vir aqui. Roland disse, sorrindo. Eu vou te ensinar a jogar guerra contra o proprietário. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.